Muito bem, muito bom dia não. Muito bom dia ainda, que são 15 para meio-dia. Ótimo! Espero que vocês estejam todos bem, meus caros. Bom, vejam só, é muito interessante, né? Como todos nós, né? Apesar das nossas dificuldades, apesar dos problemas que a gente tem, né? Muitas vezes, apesar até dos empecilhos de ordem física, né? E econômica, né? É muito interessante como todos nós seguimos em frente, não é mesmo? Né? Pensem um pouco, né? Não é essa a nossa realidade, né? Sim, tudo bem, né? Tem alguns aí que ficam aí se lamentando, né? Alguns fazem da lamentação até uma forma de vida, né? Quer dizer, é muito interessante como, em alguns casos, a lamentação vira uma profissão, né? Eu tenho um conhecido, né, que sempre que a gente conversa, bom, ele sempre está mal, né? Sempre, né? Sempre tem algum problema, né? Ele sempre reclama das contas que ele tem que pagar, né? E você tenta conversar com ele, conhecer os pormenores do, dos problemas, né? Com o intuito de realmente ajudar, né? Mas ele sempre desconversa, né? Aí, quer dizer, no começo, quando ainda você não conhece a pessoa direito, né, você pensa, bom, coitado está tão mal, né? Mas tão mal, bom que ele até tem vergonha de falar, né? Mas aí você começa a prestar atenção e você começa a perceber que a reclamação virou um meio de vida, né? Por quê? Porque o sujeito está sempre mal, ele sempre está com algum tipo de dificuldade, né? Mas ele se veste muito bem, né? Ele usa aí, ele usa roupa de marca, né? Ele compra livros como se comprasse arroz e feijão, mora num bairro ótimo, né? A família, um dia você descobre, a família tem um monte de propriedades, né? Enfim, depois de conviver algum tempo com o sujeito, você começa a perceber que o que ele gosta mesmo, né, é de ficar repetindo lá o Fernando Pessoa, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, né? Mas que isso é só uma atitude artificial, né? É só uma forma literária de viver, né? Literária porque o sujeito gosta de se imaginar vivendo num mundo de ficção, né? Num mundo de ficção em que ele é o grande sofredor, né? E claro, ele precisa sempre projetar essa ficção, né, para as outras pessoas, né? Sobre as outras pessoas. Precisa despejar essa ficção sobre as outras pessoas, né? Quer dizer, e que então, quer dizer, ele é só um fingidor profissional, né? E ele finge tanto que, bom, que ele já não consegue distinguir o que é ficção e o que é a invenção, né, da sua cabecinha daquilo que é a realidade, né? Bom, mas muitos não são assim, né? Quer dizer, a maioria realmente sofre e luta, né? E tem a dignidade de não ficar aí expondo o próprio sofrimento, né? A maioria assume um comportamento estoico, né? Quer dizer, essas pessoas não precisam mostrar que elas são heróis no dia a dia, né? E não precisam só por um motivo, porque elas realmente são heróis, né? E basta que elas próprias saibam, né? No caso de alguns escritores, né, muitas vezes, né, a gente só conhece os problemas, as angústias deles, né, as dificuldades reais que eles enfrentaram ou enfrentam, né, quando a gente vai ler aí os seus diários, as suas cartas, né, uma autobiografia, ou quando em alguma entrevista, né, já aí idosos, né, eles revelam fatos que, bom, que a gente desconhecia, né?
E claro que aí esses escritores crescem diante da gente, né? E crescem porque, ao invés de ficarem aí se lamuriando, né? Ao invés de ficarem arrastando os seus problemas pela vida fora com estardalhaço, né? Eles preferiram obedecer ao chamado interior que eles sentiam, né? Ou seja, eles escreveram, né? Eles transformaram todos os seus problemas, ou parte deles, em livros, em boas histórias, né? E livros que não são listas de lamúrias, né? Livros que não são lamentações intermináveis, né? Não, mas são aqueles pequenos, aqueles silenciosos gestos de heroísmo, né? Não sei se vocês conhecem aquele escritor húngaro, né? O Imre Kertész, né? Bom, ele ganhou o Nobel de Literatura em 2002, né? Bom, vejam só, né? Os pais se separaram quando ele tinha 5 anos. E aí ele foi mandado lá para um internato, né? Quer dizer, na verdade foi jogado lá, foi largado lá, né? Depois, quando tinha 14 anos, bom, foi deportado com outros judeus húngaros para um campo de concentração, né? Foi lá para Auschwitz, né? E depois foi para o campo de Buchenwald. E só conseguiu se livrar da morte porque inventou lá uma mentira, né? Dizendo que, na verdade, ele era mais velho do que estava no documento e que ele era um trabalhador húngaro que tinha sido confundido com um judeu, né? Bom, depois do final da guerra, ele passou por um monte de empregos, né? E acabou se tornando tradutor e escritor, né? Bom, e os livros dele estão repletos aí de referências autobiográficas, né? Mas assim, ele sempre negou que essas referências autobiográficas estivessem nos livros, né? Agora vejam, pouca gente sabe que esse vitorioso, né, esse lutador, né, que teve de enfrentar a perseguição nazista e depois teve de sobreviver sob o regime comunista húngaro, né, pouca gente sabe que esse escritor passou aí meio século pensando todos os dias em se matar, né? Mas assim, ele enfrentou as fraturas da sua vida pessoal e sobreviveu, né? Sobreviveu a duras penas, né? Mas nunca se rendeu ao suicídio, né? Foi um herói silencioso, né? E vejam, agora, quem não tem as suas próprias fraturas pessoais, as suas decepções, as suas frustrações, né? Todos nós temos, todos nós, né? Nem todos têm o pudor necessário, né, para esconder dos outros os seus problemas, né? Quer dizer, alguns preferem aí anunciar as suas dores, né, como se estivessem carregando um estandarte de escola de samba, né? Mas os verdadeiros heróis, bom, eles são como aquele personagem do Sófocles, né? O Filoctetes, né? Esse Filoctetes que o Edmund Wilson, né, o grande crítico americano, né, via como uma parábola do caráter humano, né? Quer dizer, o Filoctetes tinha sido mordido por uma cobra, né? E a mordida se transformou numa ferida fétida, né? Mas assim, o cheiro era tão insuportável que ninguém conseguia ficar do lado desse cara, né? Então ele se tornou assim um pária social, né? Um homem humilhado, um homem desesperado na sua solidão, né? Isolado lá numa ilha deserta, né? Mas ao mesmo tempo ele era dono de uma arte incrível, uma arte sobre-humana, né? Porque só ele tinha o arco e as flechas que pertenceram ao Hércules, né? Então vejam, quer dizer, quem não é como o Filoctetes, né? Quem? Quem não tem uma ferida,
né, que o diminui, que o humilha, né? Muitos de nós, né, temos feridas assim que, se fossem conhecidas, se fossem públicas, bom, até afastariam as pessoas, né? Até as pessoas se recusariam a conviver conosco, né? Mas vejam, ao mesmo tempo, né, se sobrepondo, né, aí ao cheiro ruim, né, dessa ferida, bom, estão todas as virtudes, né, pequenas ou grandes, que essa mesma pessoa tem. Né? Quer dizer, todos nós temos as nossas feridas e também temos as qualidades que nos tornam únicos, né, que nos tornam insubstituíveis. Né? Quer dizer, quem é que não experimenta algum tipo de fracasso? Né? Às vezes, todos os dias. Né? Quer dizer, o Nabokov, né, que foi genial, bom, ele dizia que ele era um escritor sem espontaneidade, né? Um escritor aí eternamente preso numa infinidade de pensamentos paralelos que não deixavam ele escrever de maneira espontânea. Né? E ele também se achava incapaz de se exprimir corretamente em qualquer língua. Né? Depois, por exemplo, o Osman Lins, né? O Osman Lins, que é esse escritor, incrível escritor brasileiro, né? Também ótimo ensaísta. O que ele dizia? Bom, ele dizia que o fato dele ter perdido a mãe quando ainda era um bebê foi o que configurou a sua vida de escritor. Né? Porque para ele o trabalho de escrever representava só isso, representava tentar construir um rosto materno que não existia. Né? Construir um rosto imaginário, passar a vida tentando suprir, por meio da imaginação, a ausência da mãe. Bom, isso é carregar a vida inteira uma tremenda frustração. Né? Outro exemplo, né? O Saul Bellow, né? Tem uma carta dele, uma carta de 1959, quando ele tinha acabado de lançar o romance Henderson, o Rei da Chuva, né? Em que ele conta como é que ele se sente. Né? É uma carta dele para um outro escritor, o Ralph Ellison. Né? E o Bellow confessa que bom, ele não sabe mais, né, que partes do romance nasceram da alegria e que partes nasceram do desespero. Né? E ele diz que é muito engraçado, né? Quer dizer, ver como é que os críticos estão sempre prontos a não aceitar o novo, o inesperado, né? Mas que assim, que eles desconheciam, né? Toda a preocupação, toda a luta, toda a confusão mental e sentimental, né, dos anos em que ele ficou trabalhando no romance. Né? Bom, e de como pode ser emocionalmente insuportável, né? De como é desconcertante viver nessa mescla de êxito e fracasso. Né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, ele diz que ele sabe que a vida é exatamente assim. Né? Ele sabe que ninguém vive sem as suas fraturas, sem as suas feridas. Então ele diz que talvez o melhor seja, né, deixar o romance, né, lá, a própria sorte, e simplesmente começar um novo projeto. Né? Ou seja, os problemas existem, eles são reais, eles às vezes deixam a gente a um passo de enlouquecer, mas a melhor solução é sempre enfrentar a vida. Né? Eu sempre lembro do Isaac Bashevis Singer, né? Que dizia que, mesmo já aí idoso, ele dizia que ele tinha medo de ficar sozinho num quarto escuro. Né? Exatamente como ele sentia quando tinha 7, 8 anos. Né? Quer dizer, ele dizia que continuava vivendo com a ideia de que nós estamos aí cercados por demônios. Né? Bom, cada um vai entender como quiser essa afirmação dele. Né?
Uns preferem entender como uma metáfora, outros como uma realidade material, concreta, né? Mas a verdade é que a vida exige de nós, né, esse destemor silencioso, né? Esses atos de coragem cotidianos que poucos veem, né? Esses atos de coragem solitários, né, que muitas vezes ninguém percebe, né? Mas são eles que fazem com que a nossa força aumente, quanto mais nós avançamos na direção dos nossos planos. Ah? É isso, meus caros. Olha, um abração para vocês, viu? Até amanhã.